Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Nós somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje a gente vai ler o capítulo 3, a gente vai conversar sobre o capítulo 3. E antes da gente dar início aqui, vou pedir para a irmã Rosângela fazer uma oração de abertura para a gente dar início aos trabalhos. Irmã Rosângela. Amém. Bom dia, paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu lhe agradeço, ó Deus, pelo nosso levantar, acordar, pelo nosso estudo de hoje, Senhor, pelo irmão Marcelino que vai ministrar, que abençoe ele, cada palavra que ele for falar sobre o estudo, ó Deus, seja para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai. Abençoe todos que estão aqui e também peço que o Senhor abençoe o culto de hoje à noite, Senhor, às 18h30 na nossa igreja, Pai. Abençoe cada pessoa que ali estejam e cada pessoa que estão por vir e abençoe também as pessoas que não poderão vir. Obrigada por tudo, que abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, irmã. Amém. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, a gente está aqui, né, estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando, né, que lá na Bíblia, nessas 13 cartas de Paulo aqui que a gente está estudando, né, já começamos essa sequência aqui, lá na Bíblia, ela não é por data, e sim, ela é por tamanho. Então, essa não é uma sequência de cronológica, tá bom? Bom, e aí, eu acho que deve ter deixa eu ver aqui, um microfone aberto. Acho que é o do Milton. É o do Milton. Eu vou desativar aqui aqui já, pronto. Legal. Bom, então, a gente está falando aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Só lembrando, né? Eu gosto sempre de mostrar esse mapinha no começo, né? A gente está vendo Corinto aqui embaixo, essa seta vermelha, né? Aí, Paulo estava aqui em Éfeso, aqui do outro lado, né? Aqui na Ásia. Ele escreveu a primeira carta quando ele estava em Éfeso, né? A segunda carta ele estava aqui na Macedônia, né? Escrevendo aqui. Estava aqui na Macedônia, escrevendo aqui a carta, né? Só coloco aqui para a gente lembrar, né? Sobre isso. E a gente está no capítulo 3. Então, a gente já falou no capítulo 1 e 2, a gente já estudou. Hoje a gente vai ler o capítulo 3. Só enfatizando, né, a primeira carta de Paulo, ela foi focada nos problemas que a igreja de Corinto tinha, né? A gente lembra que a gente estudou, né? O foco eram os problemas da igreja, né? Então tinha lá cada problema, a gente foi tratando, né? As pessoas falaram com Paulo, ele ficou sabendo dos problemas e ele escreveu aquela carta orientando, corrigindo, né? Então é uma carta muito importante para as igrejas, né? E essa segunda carta, ela já tem mais um foco o Paulo falando dele, né? Como se fosse uma biografia dele, né? Ele está falando sobre ele, é como se ele estivesse defendendo também de alguns rumores que apareceram sobre ele. Então ele fala muito dele, ele faz aqui uma defesa sobre a integridade, a autoridade dele. Essa segunda carta, ela tem mais esse foco. A gente vai ver muito Paulo falando dele, né, nessa carta. É um outro viés, a gente já viu isso lá no primeiro capítulo. Então, a gente viu que ele veio preparando algumas questões importantes para a gente entender, para depois ele falar por que ele não foi para Corinto, né, conforme o planejado. A gente viu que ele falou de sofrimento, a gente viu que ele explicou que o sofrimento faz parte da vida do cristão, né? Que não é só porque a gente vira crente, a gente está tudo certo e não tem mais sofrimento. Não, ele falou e explicou e ainda deu exemplo com a vida de Jesus, né? Que um propósito maior, que é o reino dos céus, que a gente tem que implantar aqui na Terra, ele pode trazer consigo, sim, sofrimento. E ele explicou isso direitinho, porque tinha muitas pessoas contrárias a Paulo. Lá, Paulo tinha uns problemas lá com alguns falsos apóstolos,
Então, ele estava explicando sobre isso no capítulo 1. Ele falou sobre a sua integridade, falou sobre a sua autoridade, ele falou também que todos o que ele planejava era correto, mas que quando a gente faz o plano, a gente tem que submeter a Deus e que se alguma coisa não der certo, também Deus corrige, às vezes Deus atua, Deus tem um propósito, a gente tem que estar firme no propósito de Deus, não no nosso. Tanto é que a gente sempre fala, né? Se Deus quiser, eu vou fazer isso. E às vezes a gente planeja alguma coisa e não está dentro dos planos de Deus. Então a gente precisa estar muito alinhado, muito fortalecido em espírito, para que a gente esteja sempre no plano correto de Deus. Né? Então Paulo explicou tudo isso no capítulo 1 para a gente. E aí lá no capítulo 2, né, que a gente viu domingo passado, né, ele começou a explicar por que ele não foi, né? Falou que não era para entristecer mais ainda, porque estava tendo lá um certo desentendimento, o pessoal falando de Paulo, questionando algumas coisas, e ele viu que não era o momento certo, mas ele escreveu uma carta, né? Ele escreveu alguma carta, né? Ele colocou aqui no versículo 4, a gente já viu isso, e ele falou que ele escreveu uma carta muito preocupado, triste e com muitas lágrimas. Ele enfocou o amor dele por Corinto, né? Ele falou isso, que ele queria deixar claro que ele estava fazendo a correção ou fazendo alguns ajustes, mas que o amor dele era intenso pela aquela igreja. Ele deixou isso demonstrado e ensina a gente que a gente tem que tratar com amor as pessoas. A gente já falou sobre isso lá no 2. Tanto é que ele fala aqui do amor, né? Ele menciona aqui que tem realmente uma pessoa lá que estava semeando a discórdia, vamos chamar assim, né? Lá no versículo 5 a gente falou sobre isso, quando ele falou que ele escreve assim para não ser muito duro com esse homem, né? Ele está falando de amor, está falando de perdão, está falando de animá-lo, né? Perdoar, animar, então já vem com ensinamento sobre isso. Ele falou, ele tem que ter certeza que a gente o ama. Se você vai repreender alguém, ou vai corrigir alguém, ou vai falar alguma coisa, e essa pessoa não achar que você a ama, possivelmente não vai dar certo. Então, Paulo ele ensinou a gente, aqui no capítulo 2, que quando a gente vai corrigir ou vai tentar colocar as pessoas no caminho, tem que ser feito por amor. A gente falou sobre isso no capítulo 2. E é por amor. E ele também disse que tem que ser dessa forma, que também, porque nesses momentos difíceis, Satanás pode aproveitar para semear ali o desentendimento. Então a gente também falou sobre isso, sobre a gente ficar vigiando e não dar essas brechas, né, nesses momentos difíceis de relacionamento e de desentendimento, não dá brecha para Satanás. Então a gente já falou sobre isso também. E aí, lá no final do capítulo 2, né, que a gente conversou bastante no domingo passado, né, Paulo deixou muito claro também que a atuação de Deus na vida dele, na vida dos apóstolos, na vida da igreja, que tem que conduzir, né? Ele fala assim, ó, nós não somos como outros qualquer que fazem qualquer coisa para entregar a mensagem de Deus. São, né, que são pessoas que às vezes têm interesses próprios. E ele fala, ó, foi Deus quem nos enviou. Então ele deixa isso claro, né? Anunciar o evangelho na presença dele, como mensageiros de Cristo. Então Paulo insiste em falar que nós temos que ter uma conexão muito grande espiritual com o nosso Deus, com Jesus. Temos que ter a mente de Cristo para levar o evangelho. Não podemos ter interesses próprios para a gente estar fazendo isso. Bom, e hoje nós vamos ler o capítulo 3. Paulo vem falar agora, então, qual que é o foco do capítulo 3? É a nova aliança. Como assim a nova aliança, né? Porque, veja bem, o evangelho nada mais é do que a nova aliança. Então, nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Nós temos uma promessa de Deus sendo cumprida, que é a salvação através de Jesus Cristo. Então, essa mudança de mentalidade, onde a gente precisa focar essa questão espiritual, Paulo ele enfatiza muito bem sobre isso, e no capítulo 3 ele vem focar a nova aliança.
Mas aí a gente também pensa o seguinte: esses problemas que Paulo está tendo lá em Corinto, né? É uma época difícil, né, para Paulo, né? Hoje a gente não vive tanto assim o problema, né? A gente já falou que os problemas da igreja às vezes não são tão ruins como na época, mas lá naquela época, né, Paulo enfrentava diversos problemas, né? Eu queria, antes da gente ler aqui o capítulo 3, faz muita diferença a gente ler Atos, lá em Atos. Vamos ler Atos 18. Vou ler aqui Atos 18. Por que tem lá em Atos? Lembra que toda vez que a gente vai conversar aqui um pouco das cartas de Paulo, a gente sempre está indo lá em Atos ler uma historinha? Porque Atos, ele é um livro histórico, ele fala sobre a história, como é que estavam as coisas lá, né, com Paulo. Então a gente vê a história de Paulo lá em Atos. As cartas dele é uma coisa, agora a história dele é outra. Eu queria ler aqui para a gente entender os problemas que Paulo estava passando lá quando ele chegou lá em Corinto. Lá no Atos 18 tem. Eu vou ler aqui um pouquinho, porque a gente vai entender um pouco desses problemas da época e vamos entender aqui esse foco na nova aliança, que é onde tem dificuldade, né? A gente está mostrando essa mudança de postura na cabeça das pessoas. Então, lá em Atos 18, vou ler aqui, ó, vocês acompanhem comigo, quem tiver a Bíblia, né? Depois disso, deixando Atenas, partiu para Corinto. Então, tá vendo? Aqui em Atos 18, a gente tá vendo aqui que quando Paulo foi para Corinto, né? Ele estava lá em Atenas, foi para Corinto, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Porto, do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, então eles foram lá para Corinto, né? O Áquila e Paulo e Priscila. Paulo juntou-se a eles, posto que eram de mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então eles três trabalhavam com isso daí lá em Corinto. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Olha bem. Então, Paulo começou lá em Corinto, todo sábado, na sinagoga, ele ficava levando a palavra, persuadindo, né, o evangelho para judeus ou para gregos, para os gentios. É importante isso daqui para a gente entender ali o foco. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Veja bem, aqui Paulo, em Corinto, ele passou a não mais trabalhar, ele passou agora, ó, integralmente, né? Ó, entregou totalmente a palavra. Então ele parou lá de trabalhar e só nos sábados ir lá na sinagoga e passou agora a ter uma vida integral pregando a palavra para os judeus. E é aí que ele tem problemas lá, é esses problemas lá com esses judeus lá de Corinto que a gente vai ver que ele teve logo que chegou. Ó, o versículo 6 fala assim, ó: opondo-se eles e blasfemando, olha só, os judeus opondo-se e blasfemando. Aí que Paulo fez? Paulo sacudiu as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Então Paulo falou: olha, então agora eu vou para os que são gentios, porque pregar o evangelho para o judeu tá complicado. Vocês não estão aceitando, vocês estão se opondo, vocês, né? Paulo meio que deu desisto, né? Aí, ó, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contínua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. E também muitos coríntios ouviram, criam e eram batizados. Olha só, em Corinto, Paulo conseguindo, né, fazer a obra. Agora, teve Paulo, ó, versículo 9 aqui, que é importante. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala, não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal,
pois tenho muito povo dessa cidade. E ali permaneceu Paulo 1 ano e 6 meses, ensinando eles a palavra de Deus. Já estava desistindo já dos judeus. Os próprios judeus era contrário, era muita religiosidade, muito, sabe, era muito, muito difícil acreditar, né, na nova aliança. Por isso que a gente vai, o foco do capítulo 3 é a nova aliança. Por isso eu estou mostrando aqui, olha os problemas que teve lá dos próprios judeus. O pessoal que não era judeu aceitava a nova aliança e Paulo aqui. Bom, mas enfim, Sim, e Marcelino. eu quis ler esse trecho aqui só para a gente entender um pouco do contexto de Paulo na época, como era difícil pregar o evangelho até para os judeus, né? E agora, antes de eu entrar aqui no... Vou ler aqui o capítulo 3, porque o Marcelino, assunto principal é esse, eu vou passar aqui para o Edgar falar aqui. eu ia só comentar, em algumas versões dizem assim que vocês são responsáveis por sua própria destruição, né? Paulo falou. A Isso, que é o sangue, responsabilidade né, na cabeça. individual Isso. de cada um de se autodestruir ou não, né? Se a responsabilidade é individual mesmo, né? Da salvação, de você querer, né? Não é uma coisa coletiva e nem você fala, você vai ser salvo. Ele fala, tá bom, sabe? Uma coisa, não, é uma decisão, né? Uma coisa muito individual também. E isso vai estar relacionado depois aos textos que a gente vai ler aí para frente, né? Vai ler sobre a questão mesmo da palavra que vivifica, né? E é a palavra que, né, que mata e é o espírito que vivifica, né? Isso. Então a gente tem uma relação com isso na questão das distorções também que são feitas hoje em dia em relação a esse texto, né? Falando que as pessoas que estudam demais a palavra, ela se endurece ao ponto de não entender mais, não receber mais nada do Espírito Santo e tal. E isso é uma distorção do texto, né? Porque essa palavra que endurece e bloqueia o entendimento, e que ele diz aí, tem Ela que relação mata. à lei, tem relação a que mata, tem relação à lei, né? Essa lei matava, né? Matava, ele literalmente matou Jesus Cristo, né? Exato. E literalmente matou. Mas o Espírito, hoje que a gente tem o Espírito Santo, ele vivifica. Então ele vivifica a palavra, né? Então a palavra mediante Jesus, mediante o Espírito Santo, ela nos vivifica, nos dá vida, né? Ela passa a ter vida, ela passa a ser palavra viva, né? E hoje, com esse entendimento de Jesus Cristo na nossa vida e o Espírito Santo, isso tudo que ele falava da palavra que matava era diferente, né? A letra que matava era da lei. E Sim. as pessoas falam, não estuda muito não, senão você não vai conseguir mais. Não tem nada a ver. Estude muito a palavra, leia muito. Se isso causar um bloqueio entre você e o Espírito Santo, alguma coisa está muito errada com você. Comece a rever a sua situação, né, perante Deus aí, porque alguma coisa está errada, né? A partir do momento que você ouvir de alguém falando, olha, se você estudar demais, você vai... Se você for muito teólogo, você... Isso está errado, na minha opinião. Sim. Estude muito, e agrade a Deus estudando muito a palavra, né? Agora só faltava essa, a gente começar a ler demais a palavra e isso tudo nos afastar de Deus. Alguma coisa está errada, né? Sim. Alguma coisa está errada realmente. Então, quando vocês ouvirem isso por aí, desconfie, né? É fake, isso é fake. Não vão nessa aí não, que é fake. Não embarquem nessa, não. Bom, então nós vamos ler o capítulo 3, né? Que é a base para o nosso estudo hoje. Mas é importante todo esse pano de fundo que a gente fala, né? Porque estudo bíblico é isso. É a gente ler aqui e entender os porquê da coisa, né? Então vamos lá agora, versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra,
mas de espírito. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letra em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será maior a glória no ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Agora, seguindo aqui, ó, versículo 12. Ele vai falar dessa liberdade no Espírito. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com os rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha só que bacana esse capítulo 3. Agora a gente vai dar aqui vamos fazer algumas observações. Uma pergunta antes, que eu falei domingo passado. Alguém leu e tem alguma coisa que queria que a gente falasse em especial aí no capítulo 3? Alguém anotou alguma coisa do capítulo 3 que queria que a gente desse um ênfase nas explicações, só para saber antes de eu começar? Bom, se ninguém fala nada, vez, então né? eu dou Um de cada sequência vez, aqui. né, Marcelino? Um por Hã? vez, né? Um de cada vez, assim. Não pode Um falar de todo cada mundo vez. junto, porque Isso. senão vai virar uma bagunça, né? Então, lembrando, sempre que cada capítulo que a gente for ler, se você já leu em casa, tiver alguma coisa, em especial que vocês quiserem que comente, antes da leitura aqui ou da gente começar as conversas, podem nos falar para a gente enfatizar esse trecho aqui. Bom, então vamos lá. Então ele já começa falando aqui no versículo 1 e 2, quando a gente vai falar sobre essa nova aliança, o que ele vem colocar para a gente? Ele fala, poxa, a gente precisa outra vez fazer recomendação, recomendarmos a nós mesmos. Nós temos necessidade, como alguns têm sim, necessidade de carta de recomendação. O que é carta de recomendação, quem que é o currículo, Assim, o pastor Vanderlei, ele vai vir aqui na nossa igreja pregar. Aí o pessoal fala, o pastor com Vanderlei é esse cara assim, assim, assado, tal. Traz o currículo, E aí o pastor vai lá na igreja, Então, a apresentação, a recomendação, com toda a vida, tudo tal, da pessoa, isso daí é um currículo, Mas aí Paulo está falando, precisa ter isso entre nós, Carta de recomendação para vós outros ou para nós, não precisa. Aí ele fala aqui no versículo 2, vós sois a nossa carta. Como assim, vós sois a nossa carta? Porque ele fala, escrita no nosso coração. Aí ele vem mostrar a diferença entre uma coisa escrita e uma vida de testemunho. Então, ele já começa, porque quando ele vai explicar a nova aliança, isso é uma base importante. Então ele fala assim, que vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo. Então a vida que a gente tem, o testemunho da nossa vida, como a gente vive uma vida de Cristo, isso é um testemunho e que tem alcance, olha lá, conhecida e lida por todos os homens. Quem
quem vê o que a gente faz, quem ouve falar da gente, nós estamos tendo uma vida em Cristo, que essa vida, esse testemunho de vida é que é uma carta de recomendação. E é isso que ele fala aqui, ó. Essa carta, essa vida foi manifesta por Cristo, produzido pelo nosso ministério, não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Olha só, pelo Espírito de Deus vivente. E aí ele começa a falar, e esse tipo de transformação, esse tipo de vida em Cristo, é que é a recomendação, é essa carta. Então ele fala, então não é em tábua de pedra, não é a letra em si, não é o pedaço de papel, não é você conhecer o que está no papel é uma coisa, agora você viver uma vida santificada é outra. Então ele fala assim que esse testemunho, essa vida não está escrito em pedra, em tábua, mas está nos corações, como em tábuas de carne. Ele quer dizer que está no coração, está na sua vida, está no jeito de você viver. E aí ele fala que é intermédio de Cristo que nós temos essa confiança em Deus. Então, ele já fala aqui, e fechando aqui no versículo 5, quando ele fala assim, ó, nossa suficiência vem de Deus. Ele insiste em falar que nossa vida, ela tem que ser dirigida pelo Espírito, ela tem que vir de Deus. Não é uma vida dirigida pelas aquelas regrinhas que alguém escreveu, sabe, assim, é um outro patamar. Então, Paulo já começa dizendo isso aqui até esse versículo 5. E aí ele vai entrar sobre essa questão da nova aliança. Mas antes, Edgar. Eu ia só comentar, nos dias de hoje, nós vivemos muito isso profissionalmente, na vida secular, né? O que mais hoje se observa na hora de você entrar numa empresa, ou pelo menos eu ouço muito isso, né? Eu já estou um pouco fora do mercado, mas o que eu ouço as pessoas falando é que no momento em que você já tá trabalhando na obra, vamos dizer, está trabalhando no seu ofício, quando você vai entrar numa empresa, a primeira pergunta é: me mostra aí o que você fez, o seu portfólio, e não tanto o seu currículo. Então, o portfólio seria o que você fez, o que você faz, né? O que você domina, como é que você está profissionalmente, e não aquilo que você já estudou. A lei, que seria todo o estudo, eu fiz um curso tal, eu fiz pós, eu fiz curso de especialização, eu fiz um monte de coisa, isso tudo fica na segunda pergunta, né? A primeira pergunta: o que você faz, o que você gosta de fazer, qual que é o seu maior, né, a maior aptidão que você tem. E aí, para o cristão, seria: eu conheço toda a Bíblia, tá? E o que você faz com tudo isso que você conhece? O que você fez durante sua vida, ou no tempo que você está na igreja? Eu vou no culto, né? Sabe assim? Seria, tá bom ir no culto, tá? É um bom passo, né? Tal. Mas o que você faz no dia a dia com com o conhecimento que você adquiriu? Nada. Sabe assim? Então, você passa a não exercer a sua função de cristão. Você conhece a lei, mas você não exerce na prática a sua função de cristão no mundo, né? Então, isso tudo vai diferenciando, ele vai falando ali, né? Ele vai contando isso tudo, o quanto é importante você ter isso tudo, mas você exercer esse ofício de cristão mesmo, né? Essa função que Deus te deu, né? De ir levar o evangelho, de ir para os lugares mais, né, distantes, nem que sejam sejam os distantes que digo aqui no bairro, do lado, na esquina, na praça, caminhando. Então, isso tudo faz parte dessa função do cristão, né, de levar o evangelho. E cuidado com as tábuas de carne, viu? Não são de picar a carne na comida, no almoço, não, tá? É isso mesmo. E aí, no versículo 6 para frente, ele vem falar dessa nova aliança, que é onde justamente ele estava tendo essa dificuldade na época de mostrar essa grande mudança, né? O projeto de Deus, chegou a hora, o Cordeiro prometido chegou, ele veio, ele nos livrou do pecado, né? Ele fala, o que estava lá na lei, aquelas regrinhas, né? Ele fala assim que a letra mata e o espírito vivifica. Na verdade, a letra, essas regrinhas, né? Ela revela o pecado, né? Ela mostra o pecado, né? O Espírito não, o Espírito ele vem dar vida. Então, a vinda de Jesus, ele veio dar vida, ele veio perdoar os pecados, ele veio mudar, o projeto de Deus sendo cumprido.
né? Isso é a grande novidade da época. E lá em Atos, né, quando a gente leu lá, né, que ele estava lá com dificuldade de explicar para os judeus, lá, eu não li aquela hora, mas aqui no versículo 18, de 17, os caras prenderam, foram lá prender Paulo, né? Levaram lá para o tribunal para julgar ele, né? E dizendo assim, este homem persuade homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Bom, o pessoal foi lá, sabe, assim, aqueles muito assim, religiosos, apegados a algumas coisinhas, e não via a grande salvação, né? Então, e Paulo está mostrando, não, agora nós temos uma nova aliança, não de letra, mas de espírito. Né? E ainda ele fala, se o ministério da morte, que já teve glória no seu passado, né? E ele até fala sobre a face de Moisés, né? Que foi a antiga aliança feita por Moisés. Então, se no passado já teve glória, né? E dirá agora, né? Com a vinda de Jesus, com a nossa salvação, agora ainda é mais isso no nosso ministério de justiça, né? Aí ele começa a falar sobre essa nova aliança, que o Espírito vivifica. O ministério, ele fala ministério da morte, porque ele tá pessoas que se apegam lá às regrinhas, ou à letra, ou à lei, que identifica os pecados. Claro, o pecado é o que conduz à perdição, à morte. E agora nós estamos sendo livres do pecado, né? É isso que ele quer mostrar. O Evangelho, nós estamos nos libertando disso, né? Então, agora é um novo tempo, o plano de Deus se cumprindo para nós na salvação. Então, é isso que ele fala sobre a letra mata e o Espírito vivifica. E esse tipo de leitura da Bíblia, né, que falando que a letra mata e o Espírito vivifica, até que o Edgar falou um pouco também, é uma das maiores assim, interpretações erradas que o pessoal fala, às vezes vem ler um pedaço assim sem contexto ou sem entender muito bem e acaba distorcendo algumas coisas na Bíblia, que é ruim. Por isso que o estudo, né, se aprofundar e entender faz parte, não ficar ali focado como... até Paulo era também, ele era muito zeloso pela lei, tanto que ele perseguia os judeus. Paulo mesmo fala dele, falou, pô, até eu estava errado, gente. Mas depois do encontro com Cristo, tudo mudou. É essa ideia de Paulo que tem que entrar nas cartas, na nossa cabeça, na cabeça da igreja, que a hora que eu me conecto com Cristo, tudo muda. O jeito de pensar e de agir muda. E é isso que Paulo vem mostrar, e com bastante competência, né? Ele é a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Deus escolheu a pessoa certa para falar sobre isso. E a maioria das cartas da Bíblia são de Paulo. Acho que o pastor quer falar, né? Quem quer falar? Pastor, ele está sem som, eu acho. Pastor? Não, está com som. Está com som. Quando se trata desse que mata, a lei mata, a letra mata, realmente nós também temos que tomar muito cuidado. Não é no caso de ler a Bíblia, é que muitas pessoas fazem muitos estudos ou pegam muitos livros para lerem sem ter uma estrutura firme da palavra de Deus. Aí vem muitas informações na mente que atrapalham a vida espiritual, né? Começa a ler certos livros que é importante, mas só que para a pessoa, no momento, não é tão importante, porque pode trazer confusão na mente da pessoa. Por exemplo, o novo convertido. Eu conheço, e você deve conhecer pessoas também, até pastores, que era uma bênção, e hoje falam um monte de coisas que não deveriam falar. E são pessoas inteligentes. Então, quando se fala que a letra mata, logicamente não está significando para nós a palavra de Deus de jeito nenhum. E, ao mesmo tempo, está se referindo a algumas leituras que nós fazemos sem termos uma estrutura espiritual para saber, para ler, para interpretar e para saber o que é importante nós aplicarmos na nossa vida e não aplicarmos. Infelizmente, eu estava conversando com pessoas que eram uma bênção e hoje eu fiquei abismado de ver o pensamento dele.
Eu fiquei, mas como que pode? Não, mas é que na Bíblia, no livro tal, está escrito assim. Não, tudo bem, mas o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Então, realmente, é importante ler livros, mas não pode esquecer de ler a palavra de Deus. É muito importante. Eu fiquei muito triste com essa pessoa, muito triste, sabe? De saber que quem era a pessoa e hoje quem é ela, através da Bíblia, não. Através de livros que foram inculcando na cabeça deles, sem ter aqui uma firmeza espiritual. Por isso que é importante, vai ler alguma coisa, não esqueça de orar, pedir para que o Senhor esteja presente através do Espírito Santo, né? Então, é bênção ler livro, não esquece, é bênção. Nós temos que ler muitos livros, né? Mas com muito cuidado também, porque tem certos livros que não edificam, mas traz confusão. Amém. Pastor, deixa eu só comentar, posso comentar um pouquinho sobre isso? Uhum. Só um comentário rápido. Nós temos o costume, né, pelo menos quem gosta de ler e gosta de ver, de ter as Bíblias de estudo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque é o que a gente está comentando aqui. A Bíblia, para mim, apesar de ser um trocadilho estranho, mas a Bíblia diz tudo. Né? A Bíblia diz tudo. Amém. Então, tudo que você precisa está ali naquelas... Se você conseguir pegar aquelas 2.000 páginas, né? 1.700, 1.000 e conseguir ler tudo aquilo e pedir para o Espírito Santo, enquanto lê, que ele te oriente, que ele te abra o entendimento naquelas 2.000 páginas, já é muita coisa, hein? É bastante coisa. Aí a pessoa não leu ainda as 2.000 e vai buscar na 200 e poucas num outro livro, mas ainda não leu nem as 2.000. Então, assim, isso precisa tomar... Esse é o grande cuidado, né? Aí eu já li 18 livros do Ernest, não sei o que lá, não sei quem. Tá, mas você já leu a Bíblia para poder se basear, para poder falar sobre isso com base bíblica? Não, ainda não. Então, alguma coisa tá fora da ordem, né? É cavalo, né? Sabe, carroça na frente dos bois, sabe? Aquela coisa. Então, muito cuidado, né? Leia a Bíblia com calma, o Espírito Santo orientando, e depois que leu essa base bíblica, aí você vai ouvindo o que os estudiosos falaram e vai falando, puxa, o Espírito Santo não falou isso comigo. Tá estranho. Ah, falou mais parecido com esse autor. Ah, isso aqui indica mais a direção que eu entendi aqui na Bíblia. E você começa a ter os parâmetros, né? Não é errado ler alguma coisa, mesmo que você não concorde, você está lendo, mas você tem base para discordar do que lê. Então, o conhecimento de outros autores, mesmo que distorcidos, desde que você tenha a base, não é um problema, desde que você entenda que a base está formada em você. Aí você pode julgar, você pode entender e compreender a posição dele, mesmo que errada, né? Isso. É igual você ler a carta de Paulo, né, Edgar? Sem ler Atos, você vai ter um entendimento. Se você ler, já tem outro. Se você ler Atos, você já vai ter outro. É o que a gente chama de semiótica, que eu sempre falo com você, que é o assunto que eu mais gosto. Se você tem várias nuances do texto que informam coisas sobre aquele texto, aquilo enriquece o texto, né? Enriquece a leitura. Então você começa a entender de uma forma mais abrangente. Se você só lê aquele texto, você só tem entendimento sobre aquele texto. Então, é bom mesmo abrir a mente, né? Bom, pastor, e aí... O pastor quer falar. Sim, só uma complementação sobre a leitura, sobre cursos. Por exemplo, eu fiz um curso de teologia e interessante que o professor que estava nos ensinando, olha só onde a gente chega, né? Ele estava indo contra Atos 2, falando que lá é para o passado, um monte de coisa. Aí, logicamente, graças a Deus, eu já, quando me converti, Deus me deu uma graça, porque aconteceu comigo um milagre, e fui batizado no Espírito Santo, então eu pude conversar com esse professor. E aí eu fiquei imaginando, lá na classe, tinha pessoas que não tinham muita experiência com o Senhor, começaram a desacreditar de Atos capítulo 2. E era um curso de teologia de uma igreja pentecostal, mas o professor não era diferente. Então, em tudo na vida, nós temos que tomar muito cuidado. Eu louvo a Deus pelo seminário que a nossa igreja tem, né? O seminário que eu
que o Marcelino está fazendo, que é um curso maravilhoso, né? Então, nós temos que tomar cuidado até realmente em alguns seminários que a gente possa fazer esse curso, né? Que é importante. Então, nós temos que tomar cuidado em tudo. Por isso que, como o Edgar falou, é muito importante ler a Bíblia, ver o que está escrito nela, orar para que Deus possa mostrar para nós a realidade, aquilo que quer dizer. Então, é um cuidado que todos nós temos que ter, até mesmo dentro do seminário, né? E, logicamente, tem muitos seminários muito abençoados, não é só da Igreja Renovada, tem muitos, muitos e muitos, né? Mas nós temos que ter até uma estrutura para nós fazermos um curso de teologia em alguns seminários ou faculdade de teologia. É o que está acontecendo, né, pastor, em Coríntios, né, os falsos profetas, falsos apóstolos que estavam trazendo uma novidade em cima da nova aliança, em cima da novidade, né, em cima do Novo Testamento, trazendo novas, né, ideias. Então, até nas igrejas, né, eles entram nas igrejas e começam a colocar, olha, agora tem que dar 10 voltas no teto da igreja, tem que jogar água, não sei aonde, então começa a colocar coisas que às vezes falam, pera, mas vamos ler a palavra, vamos fortalecer, vamos pregar a palavra, né? E isso é que vai dar fundamento para a igreja, né? Então, não inventar muito, né? Não inventar a roda, nós temos a roda já, né? Não inventar a coisa, eu inventei a roda, mas já temos, né? Então, vamos fazer uma coisa que, baseado no que tem, e tem muito, né? Então, quase 2.000 páginas para estudar, né? Só uma palavrinha, esse curso aí é o curso que estava, né? Era um professor muito bom, eu fui conversar com a diretoria, né? Falou, mas esse professor é mestre. Eu dei uma risadinha, mestre, né? Tá bom. Aí eu fiquei quieto. Mas o que aconteceu? Tudo aquilo que ele falava era coisa muito boa, mas tinha alguma coisa que eu creio na Bíblia, porque aconteceu uma coisa comigo, eu não poderia negar perto de todo mundo. Aí eu fui obrigado a falar, olha, aconteceu comigo o contrário do que o senhor está falando. Aí eu contei, aí imagine o que aconteceu, né? Mas é por isso que nós temos que fazer um curso teológico, é super importante, muito importante, e sempre pedir conselho para o pastor. Pastor, estou fazendo aquele curso, né, teológico de tal faculdade, de tal... É importante consultar, às vezes, a pessoas que têm um pouquinho mais de experiência, né? Deus abençoe. Amém. Bom, agora nós temos aí alguns minutos para estar encerrando. Só vou enfatizar aqui, né, no final, quando Paulo vem falar sobre a liberdade, né? Essa nova aliança, quando ele compara, né, a aliança antiga com Moisés e a nova aliança com Jesus, né? Então ele está deixando claro, né, que essa conexão espiritual, essa aceitação de Jesus, né? Essa aceitação, ela nos dá muita ousadia no falar. Ele fala aqui no versículo 12 que através dessa esperança, dessa salvação que Jesus nos trouxe, é através disso que nós temos essa liberdade. Não existe mais aquela questão do véu sobre a face, não existe mais. Quando a gente fala assim que o véu foi rasgado, a gente vê um tempo, né, onde o acesso a Deus era restrito, tinha um modelo lá de adoração, né? Tinha um intermediário lá, um sacerdote, que poderia só ele entrar lá no Santo dos Santos, enfim, tudo isso daí acabou, porque nós temos nosso acesso direto com Deus através de Jesus. Então, ele fala assim, que no versículo 14, né, que às vezes até os dias de hoje, e hoje também, até hoje, tem muitas pessoas que vivem lá na antiga aliança, com véu, com a mente limitada, mas ele fala que em Cristo isso é removido. Então, quem está em Cristo, ele não tem mais essas limitações para com o nosso Deus. Então, ele fala que esse véu que ele fala aqui é sobre o coração. Muitas vezes a pessoa está com um véu no coração. E agora, se essas pessoas que são limitadas, ou ainda estão lá na antiga, ainda não se converteram, não viram que Jesus, no momento que ela se converte, versículo 16, no momento que ele se converte ao Senhor, esse véu é retirado
E aí há a liberdade. Então, quem está em Jesus é livre, tem um acesso direto. Então, todos nós, último versículo, todos nós estamos com o rosto desvendado para refletirmos a glória de Deus através de nós. Nós somos transformados, quando a gente aceita Jesus, nós somos transformados de glória em glória. Então, nós refletimos nosso Deus através da nossa vida. Então, uma vida em Cristo. Bom, e aí agora, acho que falta só 2 minutos, eu pedi para o pastor fazer a oração, e aí no próximo domingo a gente vê o capítulo 4. Pode ser, pastor? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que pelo ensinamento que nós temos, né? Todos os domingos, né? E essa conversa, trocas de ideias, é muito importante para nós, né? Troca de experiências, né? Que já aconteceram na nossa vida. Tudo isso aí faz parte do crescimento espiritual e do zelo que Deus tem para com a gente. Amém? Amém. Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa escola bíblica dominical, pelo ensinamento que os teus servos estão trazendo para as nossas vidas, Pai. Pai amado, quero abençoar o dia de hoje, o culto que será feito, Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado e que haja um poder sobrenatural nesse culto de hoje à noite, Pai. Abençoe não somente a nossa igreja presbiteriana renovada, mas todas as igrejas, Pai amado, evangélicas, que tenham o seu culto hoje, que haja uma diferença em cada vida que vai estar presente, que haja transformação em vidas, que haja conversão, que haja batismo no teu Espírito Santo. Pai amado, nós cremos em milagre e que aconteça também milagre. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo, venha sobre todos nós agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom Adonai. Amém. Bom domingo a todos. Senhor a todos. Parabéns, Marcinha. Que Deus Vai, São abençoe, Paulo. Márcia. Vai, São Paulo. Deus abençoe, Márcia. Deus abençoe.